Enquanto o final do episódio 8 é o Elliot pedindo uma espécie de pausa, né? Pra ele poder reorganizar seus pensamentos depois de tudo que ele descobriu, o episódio 9 é na verdade o Mr. Robot assumindo o controle a pedido de Elliot pra ele continuar o plano que foi estipulado pra derrubar o Grupo Deus. E é isso que o Elliot e a Darnell fazem, e no final das contas dá tudo certo. O episódio 9, intitulado Conflito, seria na verdade o penúltimo estágio da jornada do herói. É o que a gente chama de a última tentativa de uma grande mudança, também intitulado aí brevemente de Ressurreição, né? Que é o ponto 11 da jornada do herói, e na verdade o segundo ponto no terceiro ato, certo? Então, o terceiro ato ele geralmente começa no caminho de volta, que é todo o processo do episódio 5 que eu já mencionei aqui, e aí a ressurreição, né, a última tentativa de uma grande mudança, seria na verdade esse episódio, seria na verdade o episódio 9, onde o Elliot finalmente consegue, o Elliot e a Darlene, né, finalmente conseguem derrubar o White Rose, derrubar o topo dos 1% e destruir o plano envolvendo o LHC. Pelo menos até então, né? Ou pelo menos dificultar o plano dele. A gente sabe que o White Rose ainda vai tentar o plano de alguma forma, mas o Elliot certamente conseguiu dificultar as coisas pra ele. Então, depois desse episódio, tudo que resta agora é o retorno com o Elixir, né? O domínio do problema final, que é na verdade a moral da história, né? Então, a série ela meio que finaliza, entre aspas, o conflito envolvendo o Elliot e o White Rose, e na verdade engata o seu final já pra moral da história e claro, para as descobertas que vem com isso, as descobertas da terceira personalidade, e é justamente isso que a gente vê nesse episódio 9, né? Uma introdução, na verdade, ao que seria a mente do Elliot quando o Mr. Robot entra na sala que é a mente dele, a sala da E-Corp, aquela mesma sala onde o Tyrell oferece o emprego para ele. E na cabeça do Elliot, essa sala é como se fosse sala de controle mesmo, onde as personalidades, onde os avatares da mente do Elliot discutem sobre o que é melhor pra ele. Então é com tudo isso em mente que a gente parte pro episódio 9. O episódio 9 começa justamente, como eu disse, com o Mr. Robot entrando na sala de reunião, onde está a mãe do Elliot e o jovem Elliot, certo? O Mr. Robot finalmente se senta na cadeira e a gente descobre que o lugar vazio é na verdade da tal terceira personalidade, que na verdade seria o verdadeiro Elliot. Uma coisa bastante interessante a se observar nesse episódio, especialmente na conversa que eles têm, é justamente que esses avatares, e eu digo avatares porque eu não considero a mãe do Elliot e o jovem Elliot como personalidade, certo? É importante lembrar disso aí. Eu acho que eles são uma espécie de avatares na Matrix. Eles são como personagens que fazem parte do ambiente, certo? A mesma coisa se você vai jogar um jogo, você vai jogar GTA, por exemplo, e você vê uma velhinha andando pela rua. Ela não é um personagem que você está jogando online, ela é simplesmente um avatar, certo? Ela é um avatar que serve com propósito no ambiente daquela sinalização daquele local. Eu vejo a mãe do Elliot e o jovem Elliot justamente como avatares, justamente como ambientes da mente dele. Eu não vejo eles como personalidades, entende? Eles estão ali porque eles são avatares da construção da personalidade do Elliot, mas não necessariamente eles são uma personalidade. Tanto que nenhum deles assume o controle, somente o Mr. Robot, o que nos diz que somente ele, o Mr. Robot, é a personalidade do Elliot. Agora o que a gente sabe é que na verdade todos eles nessa sala estão esperando alguém chegar, que na verdade é o outro, né? O tal outro Elliot. E o Mr. Robot diz logo pra eles que isso não vai acontecer hoje, que infelizmente o Elliot não está no estado mental dele e que isso não vai acontecer. O jovem Elliot diz que o certo seria eles contarem pro Elliot tudo, sobre tudo, sabe lá Deus o que isso significa, mas tem algo nessa história que o Elliot não sabe e obviamente a gente também não. A gente também percebe que, na verdade, todo esse lance de esquema de hack, esse tipo de coisa, envolvendo o Five9 e tudo isso que veio como consequência de onde a gente está agora, certo? Isso, na verdade, é algo que a mãe do Elliot diz aí, que o Mr. Robot levou isso longe demais. Que, na verdade, ele deixou o Elliot muito focado nisso aí. O Mr. Robot disse que não sabia que isso ia acontecer. E ela pega e fala, não, é mentira, você sabia que isso ia acontecer. Você conhece bem a mente dele. Porque você é ele, certo? É meio que isso que ela quer dizer. E aí ele meio pega e admite. Ele, não, eu sabia que aconteceu, eu vacilei e tal. E aí você vê o Mr. Robot, ele meio que... Existe, na verdade, uma razão pra eles terem criado o hack e pra, na verdade, o Mr. Robot incentivar o Elliot. Uma razão que não necessariamente inclui só a motivação do pai dele, ou a motivação envolvendo o topo dos 1%. Tem alguma coisa a mais aí. Essa cena deixa isso claro pra mim, porque parece que existe um outro motivacional, uma outra motivação específica pro Mr. Robot, em especial a personalidade, tá? Ter desenvolvido o hack e ter meio que forçado o nosso Elliot a fazer isso aí.
E aí ele diz que quando o hack acabar, talvez ele consiga falar com o Elliot. E aí a mãe dele diz, e como você vai fazer isso? E aí ele fala, vou mostrar a ele o que ele fez. E aí fica a dúvida, o que o Elliot fez? Aliás, ele tá falando de quem? Ele tá falando do Elliot, nosso Elliot, ou a tal terceira personalidade, ou a tal Elliot real? E sabe lá Deus o que ele fez? Do Elliot observar e admirar a carnificina que ele criou. Tem tudo isso aí. Então eu acho difícil que seja algo envolvendo o hack. Eu acho que tem alguma coisa no passado do Elliot que ele teria feito. Uma possibilidade em relação a isso, isso pode parecer loucura, mas com base na conversa que eles estão tendo, até que faria sentido. E se essa tal outra personalidade seria, na verdade, o pai de Elliot? Não me entenda mal. O pai de Elliot não é o Mr. Robot. Como o próprio Mr. Robot diz, eu não sou seu pai. É o que ele fala pro Elliot. Mas na cabeça do Elliot a gente tem a mãe dele e a gente tem ele mesmo. Só que a gente não tem o pai dele, certo? Você pode argumentar que a razão de a gente não ter o pai dele é que o Mr. Robot já supre esse papel de pai protetor, certo? O que faria sentido. Mas toda mente, ela tem um aspecto positivo e negativo. Talvez o aspecto negativo seja, na verdade, o pai dele. Talvez o pai dele, como uma figura de trauma, o Edward Alderson real, exista na mente do Elliot. Então, quando o Mr. Robot diz, eu vou mostrar a ele o que ele fez, ele estaria se referindo a uma personalidade do Edward Alderson, do qual o Mr. Robot teria que lembrar das atrocidades que ele cometeu contra o próprio Elliot, entende? Eu sei que parece confuso isso aí, mas é uma possibilidade. Eu sei que é uma possibilidade, na verdade, bastante falha por uma dezena de razões, mas ela também faz sentido por uma dezena de outras razões. Ainda assim, o meu chute é que, na verdade, a tal terceira personalidade, ou o tal verdadeiro Elliot, é, na verdade, né, uma fusão entre o Elliot e o Mr. Robot, uma fusão entre todos esses que estão sentados na sala, que, na verdade, seria o Elliot real. O Elliot, na verdade, que existia antes dos abusos que foi criado. Então, a teoria que eu quero apresentar é a seguinte: o Elliot que a gente vê na série desde o início não é real. Eu digo não é real não no sentido que você imagina de ele ser igual um Mr. Robot, vai. O Mr. Robot não é real, apesar de ele poder causar por aí, ele poder assumir o controle. Eu não digo que o Elliot, nosso Elliot, não é real, eu digo que ele não é o primeiro Elliot, entende? A razão de você ter ideias de que desde que a série iniciou ele já não conhecia nada sobre si mesmo, ele não sabe sobre o passado, ele não lembrava da irmã dele, são todas ideias que nos dizem que de alguma forma a mente dele passou por uma espécie de reboot. Mas eu não diria que ele passou por uma espécie de reboot agora, quando a série começou, quando ele criou o amigo imaginário. Eu diria que ele passou por uma espécie de reboot a partir do momento onde o pai dele começou a abusar dele. Então isso é uma coisa que faz sentido, porque na verdade a mente traumatizada dele, da qual ele criou o transtorno dissociativo de identidade, então ele teria criado, o jovem Elliot teria criado o outro Elliot. E esse outro Elliot, alguém mais forte, por assim dizer, né? Que por mais que seja uma criança, foi alguém que tentou revidar. E aí esse outro Elliot, ele teria criado o Mr. Robot, certo? Então, na verdade, o verdadeiro Elliot, a terceira personalidade, por assim dizer, seria na verdade a primeira personalidade. Seria na verdade o primeiro Elliot. Esse Elliot que a gente vê na tela é o segundo Elliot, e o terceiro Elliot seria obviamente o Mr. Robot. Então a gente tá falando na verdade da primeira personalidade. O Elliot real, o Elliot antes dos abusos, o que faria sentido, na verdade. Então a gente já teria visto vislumbres desse Elliot em alguns momentos da série. Um deles é quando o Elliot e o Tyrell se encontram do lado de fora do arcade, né? E essa conversa acontece em fases, porque na primeira vez é o Mr. Robot que tá conversando com ele. O Mr. Robot que tá conversando com o Tyrell no carro. E aí, a partir do momento onde eles saem do carro, essa na verdade seria a primeira personalidade. Porque a primeira personalidade, ela seria acionada com base nas coisas que envolvem o trauma do qual ele sofreu. Ou seja, as coisas que envolvem o pai dele, o Edward Alderson. Então, assim quando o Tyrell diz algo sobre o pai dele, dizendo que o pai dele era alguém fraco e que ele não queria ser igual ao pai dele, isso meio que aciona, na verdade, né, naquele momento, no lado de fora do arcade, isso na verdade acionaria algo na mente do Elliot, do qual liberaria esse tal ser, essa tal primeira personalidade. E aí, onde a terceira personalidade diz pro Tyrell o seguinte: você só está vendo o que está na sua frente, você não está vendo o que está acima de você. E essa é uma frase interessante ainda mais agora, porque justo nesse episódio, o episódio 9, enquanto o Elliot e o White Rose conversam no telefone,
onde o White Rose tenta convencer o Elliot de que a Angela na verdade está viva, em uma outra dimensão paralela, ou talvez em uma forma da qual o LHC vai ser usado para trazer ela de volta, ou algo do tipo envolvendo viagem no tempo, enfim. Ele tenta convencer na verdade que a Angela tá viva. E uma coisa que ele diz, quando o Elliot diz que é impossível a Angela tá viva, ele diz, mas você só tá vendo o que está na sua frente. Entende? Então eu acho que na verdade, essa ideia de que você tem o episódio 9 para finalizar o arco, e finalizar a ideia de topo dos 1% e derrotar o White Rose, e você no fim das contas ter uma espécie de resumo, você ter uma espécie de moral da história, o que toda história geralmente traz, eu diria que essa primeira personalidade da qual eu tô me referindo, o primeiro Elliot, ou o Elliot verdadeiro, ou o Elliot real, ou o Elliot completo, né, que seria uma fusão de todas essas personalidades, seja o que for, eu diria que esse tal Elliot, no qual a mente dele busca, estaria diretamente ligado não só com o trauma do qual ele sofreu com o pai dele, estaria diretamente ligado com o plano de White Rose, ou com o White Rose de alguma forma. Qual é essa forma, o que isso significa, eu não sei. Mas, dado o fato de que eles derrotaram o White Rose, e enfim, claro que a Dark Army com certeza ainda tem um plano específico para poder continuar o plano do LHC, mas eu diria que a chave para entender quem o Elliot realmente estaria, na verdade, com o White Rose. E é engraçado que nesse momento também, na mente do Elliot, né, nessa mesma sala, a mãe do Elliot diz, e aquele pobre garotinho, talvez nós nunca mais vamos vê-lo, podemos perdê-lo para sempre. Ela diz, né, conforme tenta falar para o Mr. Robot em relação a essa tal primeira personalidade, certo? Ela dizendo que essa primeira personalidade ainda nem acordou. E aí o Mr. Robot diz, não, isso não é verdade. Ele acordou para Darlene há 2 meses atrás. Então, na verdade, essa primeira personalidade teria acordado, né, há 2 meses atrás, quando o Fernando Vera apareceu, e quando a Darlene foi falar com o Elliot sobre o Fernando Vera. Naquele espaço entre a 3ª temporada e a 4ª. Aquele espaço foi onde a primeira personalidade assumiu o controle, sabe lá Deus por quê. Então o palpite do Mr. Robot e de todos na cabeça do Elliot nesse momento é que a chave para destrancar a primeira personalidade seria na verdade a irmã dele, a Darlene, porque ele acordou por causa dela. Resta agora entender o porquê. É exatamente por isso que eu digo que o argumento de que a primeira personalidade seria na verdade o Elliot antes do trauma é porque, parando para pensar, a primeira personalidade só teria acordado para tentar proteger a Darlene, proteger do Fernando Vera, que ele sabe que não é um sujeito lá muito bom, né, já que ele matou a Sheila. E ele podia fazer o mesmo com a irmã dele. Então, se a Darlene é a chave, talvez isso se conecte com o fato de que momentos antes do Elliot se jogar da janela, ele também estava tentando proteger a Darlene. Nesse caso, colocando ela no armário enquanto ele pegava o taco de beisebol para se defender do seu pai e se jogar da janela. Então, na verdade, a primeira personalidade, ela só acordasse na tentativa do Elliot de proteger sua irmã. Ou algo em relação ao pai dele, né, como eu mencionei com aquela cena do Tyrell. Então não significa que a gente não tenha visto a primeira personalidade nunca. Na verdade, a primeira personalidade ela apareceu em alguns momentos da série durante as temporadas. Só que como a gente não sabia que existia uma primeira personalidade que não é o Elliot, nesse caso o Elliot que a gente acompanha, e não é o Mr. Robot, a gente não tinha como reparar nesses pequenos detalhes. Mas agora, obviamente, tudo mudou. Então o episódio 9, ele cerca justamente o plano do Mr. Robot e da Darlene para derrubar o topo dos 1%. Eu gosto muito dos momentos do Price nesse episódio, os últimos momentos dele, onde ele caçou a do White Rose. Você vê que ele tá aproveitando, você vê que ele tá realmente curtindo a vingança, nesse caso, exatamente o que o White Rose fez com ele, né, caçoando dele lá no episódio 7 da 3ª temporada. E aqui o Philip Price ele meio que faz uma vingança em relação a isso. Ele finalmente consegue pegar o que é mais valioso pro White Rose, que é o sonho dele, envolvendo o LHC, que, obviamente, necessita de muito dinheiro, especificamente trilhões de dólares. E é isso que o plano de Mr. Robot e Darlene tirar todos esses trilhões de dólares dela. No fim das contas, você vê que o White Rose, na verdade, ele vacilou, né? Como a própria assistente dele diz, né? Ele ficou vacilando muito, deixando o Elliot fazer o que ele quisesse, e no fim das contas, ele foi enganado por causa disso. Tanto que a própria assistente dele já sabe que vai acontecer, já sabe que vai dar merda, e ela pega e abandona o White Rose justo naquele momento. No fim das contas, o White Rose foi bastante imprudente, e foi isso que fez com que ele perdesse, na verdade, essa batalha contra o Elliot. Já que a Darlene consegue hackear o Grupo Deus, e tudo vai por água abaixo.
No fim das contas, o White Rose acaba matando o Philip Price, dando tiros nele, mais um ato de imprudência, devido ao fato da Darlene ter usado a F-Society como marca para poder expor o grupo Deus e revelar a verdadeira identidade de White Rose, que é o ministro Shang. E o episódio termina da melhor maneira possível, com White Rose se preparando, se arrumando para a guerra. E aí a gente percebe que vai dar merda. E o fato do Philip Price ter deixado um pendrive com o Elliot, revelando todas as informações em relação ao plano do White Rose envolvendo o LHC, o Elliot passa a ter finalmente conhecimento sobre absolutamente tudo envolvendo o plano do White Rose, o que faz ele ir numa busca para voltar na Washington Township, na tentativa de descobrir mais sobre esse plano e como impedir esse plano de uma vez por todas, já que a Dark Army pode voltar a qualquer momento. E no episódio seguinte, no episódio 10, a gente acaba descobrindo que a Dark Army desapareceu. Eles foram para outro lugar porque eles têm algum plano. Então, na verdade, o White Rose, como eu disse, ele ainda está tentando desenvolver o plano envolvendo o LHC. O episódio 10 é, na verdade, um episódio sobre a Darlene e a Dawn. É um episódio de finalização de arcos. Se você observar, por exemplo, a Angela teve uma finalização de arco gigantesca. Se você observar que toda a terceira temporada é baseada na perspectiva de ilusão que ela tem, então ela é uma personagem muito bem desenvolvida com o passar da série. E é exatamente por isso que a série não precisa fazer muita cerimônia pra abandonar, pra se despedir dela, como fez no primeiro episódio. Com o Tyrell, ele teve um episódio inteiro de despedida, e a Darlene e a Dawn tiveram um episódio de despedida, mas não um episódio de despedida em relação às personagens, mas eu diria um episódio de despedida envolvendo o relacionamento delas. Eu gosto muito de como o episódio começa, de como ele termina, eu adoro tudo sobre esse episódio. E você vê que o Elliot, na verdade, é um coadjuvante nesse episódio, né? Tudo é passado pela perspectiva da Darlene e da Dawn. O Elliot tá simplesmente lá como um passageiro mesmo. O episódio é pra mim uma tentativa de explicar como a Darlene realmente chega a um ponto no qual ela entende que ela precisa seguir sozinha, né? Que ela precisa amadurecer e seguir em frente, seja lá o que isso signifique. E aí o fato do episódio terminar com ela e a Dawn indo em lugares diferentes, com intenções diferentes, é justamente uma tentativa de exemplificar que por conta do amadurecimento da Darlene, ela finalmente compreende o que ela precisa fazer para seguir em frente. É um episódio bem interessante, eu gosto bastante do fato do episódio ele usar bastante a trilha sonora dele. Ele é um episódio que lida muito mais com sons naturais, nesse caso, som de carros passando, som de porta abrindo e fechando e coisa do tipo. Ele passa mais tempo em sons naturais, sons de ambiente, do que em sons, né, de música ou de trilha sonora. Isso é proposital justamente para dar aquele impacto justamente quando a trilha sonora ou a música aparece, dando um senso de realismo e um senso de verdade por trás dos personagens e do momento onde as duas estão psicologicamente. Uma coisa que eu gostei bastante também é a volta do Leon, né? O Leon finalmente aparecendo aí. Como a gente sabe, ele é um mercenário, então como o Elliot acabou de roubar os mais ricos do mundo, ele obviamente tem dinheiro suficiente para pagar o Leon. O que nos leva também ao fato de, no Red Ring Barrel, dizer que um dos filmes favoritos da Darlene é Robin Hood. E aí você tem todo esse lance, toda essa referência ao diário, que é justamente a Darlene devolvendo dinheiro para todo mundo. O dinheiro que foi tirado do Grupo Deus, que é um dinheiro que na verdade o Grupo Deus tirou de toda a humanidade. E essa cena é justamente a Darlene se tornando uma espécie de Robin Hood moderna. E aí no episódio, outra grande surpresa da qual eu adorei é o Irving, né? Que é um dos meus personagens favoritos, caso você não tenha percebido. Eu mencionei ele muito no vídeo da parte 8. E ele finalmente escreveu o livro dele. Ele é um personagem que dá pra ver que ele seguiu em frente, apesar de ele estar muito ciente das coisas que estão acontecendo na Dark Army. Ele deixa claro que a Dark Army agora tem outras prioridades, e essas prioridades não envolvem a Darlene e a Dawn. A gente sabe exatamente o que envolvem obviamente o LHC. E é engraçado porque ele fala com a Dawn como se nada tivesse acontecido. Ele fala como se tivesse encontrado uma amiga mesmo no mercado. E aí a cena e a cena em si é muito engraçada e bem interessante. O episódio pra mim é um marco porque ele representa a Dawn finalmente assumindo seus sentimentos e se entregando para um comprometimento, por mais que ela não encontre nada no fim daquilo, né? Porque a Darlene não está mais no avião. A mensagem é que a Dawn finalmente se entregou para algo que ela gostaria que acontecesse. Ela é uma pessoa que, assim como o Elliot, ela tem dificuldades para se relacionar. E a Darlene é justamente o oposto disso. O episódio representa pra Darlene uma espécie de amadurecimento da parte dela. Uma independência, eu diria, nesse caso, ela aprendendo que ela pode se cuidar sozinha. E é assim que ela consegue superar o ataque de pânico que ela tem. E a cena final também é meio que uma referência direta àqueles filmes antigos,
aquelas comédias românticas ou filmes românticos mesmo, no qual tal personagem corre no aeroporto pra impedir que a outra viaje ou coisa do tipo. E aí você vê que o episódio ele termina da forma completamente oposta do que esses filmes geralmente fazem, né? Que é justamente as duas pessoas não se encontrando. É uma tentativa de reverter um estereótipo do cinema, uma coisa que o Sam Mail costuma fazer frequentemente em todas as temporadas da série. Como eu falei, nesse episódio o Elliot é um coadjuvante, então a gente não viu muito dele, mas eu acredito que no próximo episódio ele vai pra Washington Township e deve acabar encontrando com White Rose nessa viagem aí. É isso aí, pessoal, reta final. Eu sou Bruno Paixão e esse é o Teoria de Mr. Robot, o podcast.